Olá, boa noite. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que nós vemos abordando há bastante tempo: sucessão familiar. Sempre nos últimos meses nós estávamos passando como que está sendo a nossa questão de sucessão familiar aqui dentro da nossa empresa, como que eu estou pensando em passar o bastão, passar a bola para frente, né? Ver como que é difícil para a gente que é o fundador participar de um processo de sucessão familiar. Mas enquanto a gente espera, hoje a gente vai estar falando com a Adriana Desidério. Ela é engenheira agrônoma, a nossa convidada de hoje, para que a gente possa estar aprofundando um pouco e vendo como que está sendo a vivência na fazenda dela. Para vocês que estão gostando de nos seguir, nós temos o nosso canal no YouTube, onde todas essas entrevistas, todos os conteúdos que você precisa, às vezes com dúvida na sua propriedade, nós temos disponível gratuitamente. Então é Márcio Mitidieri no YouTube, basta nos seguir e ter acesso a todos esses conteúdos dessas lives aí, que vão ser muito importantes para nós. Também nós temos a nossa página no Facebook, com vários conteúdos que vocês possam estar baixando, verificando, e a gente espera estar contribuindo para crescer cada dia mais a nossa performance empresarial rural. Então esse é o nosso objetivo e isso que a gente está tentando buscar. Vamos ver se a Adriana já está chegando aqui com a gente. E aí, Adriana, muito boa noite. Olá, boa noite. Com a gente. Tudo bom? Graças a Deus. E é uma satisfação estar com você. Muito bem-vindo ao nosso bate-papo, né? Não sei se você tem nos acompanhado aí. A gente está também passando por esse processo de sucessão familiar, né? Aqui a gente tem uma empresa de consultoria e que atua em fazendas, e eu tenho mais 3 filhos que são meus sócios, e a gente está passando bastão, né? É uma satisfação tê-la com a gente. Eu agradeço pelo ter aceitado o nosso convite. Quem é Adriana Desidério? Fale pra gente. Tá bom, boa noite. Primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, né? Nessa época aí eu acho que o Instagram está aproximando um pouco as pessoas, e antes de me apresentar eu queria te agradecer por esse convite, para a gente poder compartilhar um pouco aqui de sucessão. Então, não sei se todo mundo me conhece, quem está te seguindo, meu nome é Adriana Desidério. Eu atualmente moro no Mato Grosso, mas sou uma goiana, né? Vim do Goiás e moro aqui há 3 anos. E moro aqui na fazenda. Estou na 3ª geração de sucessão familiar. E é isso, assim, um pouquinho de mim eu vou falar um pouco no decorrer do tempo. Mas aqui mora eu e meu irmão. Como que chama a fazenda? Como que chama a sua fazenda? Aqui chama Fazenda São Cristóvão. Que nós estamos fazendo essa sucessão familiar, né? Aqui já há algum tempo. A gente está lançando vários produtos. Aqui é uma empresa que nós estamos praticamente 25 anos de mercado. Eu já atuo nessa parte de certificação há 30 anos, né? Então, às vezes, para a gente que criou, né, teve a concepção do negócio, né, uma das questões que a gente sofre muito aqui no nosso dia a dia é a questão de que entender que são gerações diferentes. Isso. Uhum. É que na hora que você entra na empresa, ali não é mais o pai, não é o filho, e nem o Divino Espírito Santo. Tá certo? E que ali, às vezes, tem hora que você precisa chamar atenção, mas é daquele cargo que o filho está ocupando, e às vezes cai aquela questão do ressentimento, né, pessoal, que todos nós temos, né? Então me fala um pouquinho aí como é que está acontecendo, como é que foi essa questão da sucessão familiar aí, que você está vivenciando na fazenda de vocês. Então, esse ano eu estou vivendo mais intenso, porque o meu pai, como eu disse, a gente é da região do Goiás, né? Então, meu pai ainda mora lá. Devido à pandemia, ele está passando aqui no Mato Grosso esses dias. Então, assim, estou sentindo na carne que é ter meu pai, meu chefe, meu patrão aqui no dia a dia, né? Que eu, desde que eu me formei, sempre foi um pouco mais distante.
Então, aqui nós temos 3 propriedades no Mato Grosso, eu moro em uma, ele está um aqui perto. E assim, como você fala de sucessão, eu acho que um choque de realidade dá porque a gente é muito novo, chega com muito gás, e ele tem aquela ideia que ele vem construindo. Então, assim, eu acho que eu não posso entrar no ambiente dele, porque assim, se eu tô onde eu tô, eles que construíram, né? Meu avô começou em 87. A primeira fazenda que ele comprou foi em 87, aqui no Mato Grosso em 92. Então, assim, eu tenho 28 anos, meu avô já está mais de 30 nos negócios. Então, às vezes, ainda é vivo? Ele ainda é vivo. Aqui, ele já separou as áreas, mas ele sempre está dando os palpites, está ali fazendo a gestão maior, né? Por mais que cada filho toca, ele tem 4 filhos, e os netos deles que estão ajudando os filhos, né? O meu pai, nós 3 ajuda, né? Filho do meu pai e da minha mãe, nós 3 ajudamos. Então, assim, além de ter o conflito entre irmãos, né? Aquele choque de ideias. Então, assim, só para o seu avô, algum tempo atrás, em 87, adquiriu as propriedades e já fez a transição em vivo para o seu pai e os irmãos dele. São quantos irmãos? Isso, o meu pai são mais 3 irmãos. Mais 2 que tocam a lavoura. Atuam dentro? Como que é? Os seus assim, tios? Os meus tios. Só que tudo ficou bem separado. Assim, o meu avô, há algum tempo, já separou cada área. Então, cada fazenda, cada filho tem o seu espaço. Propriedade. Então, isso, são bem 3. engraçado. Isso. Cada um ficou com uma gestão separada, mas vamos dizer assim, a compra permanece em grupo para maximizar o custo ou não? Tudo separadinho também? Tudo separado, é até engraçado. Você vai na mesma fazenda e a gente sente que são fazendas diferentes, mas é a mesma propriedade. Cada um faz suas compras, cada um faz suas escolhas, cada um tem seu maquinário, o seu time de plantar, de colher. Às vezes um ajuda o outro, mas é como se você estivesse ajudando um vizinho, aqui é bem separado. O que tem em comum são o armazém. Então, as propriedades têm o armazém. Em algumas fazendas tem aquela divisão, né? Os 3 colocam no mesmo armazém, só que tudo muito bem separado já desde agora. Eu trabalho somente para o meu pai é o meu chefe, e é tudo bem separado. Assim, vocês produzem o quê, né? Oi? Vocês produzem o que na propriedade? Aqui a nossa cultura principal é a soja. Só que isso. Só que como às vezes a gente tem área de abertura, eu posso arroz sequeiro, né? Porque a área de abertura tem todo um preparo. Aqui no Mato Grosso a gente ainda tem a opção de abrir algumas áreas, igual no Goiás nós não temos. Então, devido a custo, abrir área tem um custo elevado, né? Então você já não entra com soja, você faz um preparo antes, né? Então às vezes a gente planta uma parte de arroz e nós focamos também hoje na agricultura de precisão. Então assim, nossa safrinha, que é a segunda safra, não sei se em todo o Brasil dá a segunda safra, mas aqui dá uma segunda safra, e nós entramos com milho. Em alguns lugares com milheto ou uma braquiária para fazer a palhada, mas sempre focando na soja. Nós plantamos braquiária para quando plantar soja, você ter uma palhada, ter uma produtividade melhor. A cobertura, né? O plantio direto, né? E você também deve fazer a rotação de culturas, né? Talvez com milheto, talvez com milho ou uma outra cultura, né? Para que a gente mantenha a estrutura do solo. Consequentemente, essa semana está sendo muito interessante porque a gente está, inclusive, certificando soja, tá certo? A gente está num projeto que fornece soja para aquele leite ADES, né? Que legal! A certificação para a soja que a gente utiliza é RTRS, né? Que busca a sustentabilidade e você, inclusive, tem acesso a crédito de carbono, né? E operar na bolsa de carbono. Então, essa semana toda a gente está
numa certificação em grupo de soja. Que bom que a gente vai poder bater um papo, né? Então, assim, eu entendi perfeitamente. Então, o seu avô está fazendo a sucessão, ele tinha 3 propriedades, e essas propriedades ficou para cada irmão, e que vocês diferentes, e vocês aí na parte que ficou do seu pai, vocês estão assumindo. Você está com 28 anos, certamente você que deve cuidar da parte de campo ou cuida da parte de escritório? É tão interessante que eu me formei em agronomia, aí na técnica eu teria que estar no campo, né? Só que quando você trabalha em família, não é... Eu nunca trabalhei fora, mas é o que eu sinto, né? Eu pensei em trabalhar em agronomia, vou ajudar o meu pai nessa parte. Só que não, aqui você tem que ver a necessidade do seu problema, da sua empresa. Eu não acho que aqui é uma fazenda, é uma empresa. Então, assim, existem muitas outras necessidades que precisava de mim. E foi onde eu fui entrando, fui ajudando na parte de gestão, de organização, de RH, dando umas dicas de contratação, onde eu achava que o meu pai ainda estava um pouco arcaico nas ideias. E eu entrei um pouco nessa área. Então, assim, hoje eu nem tomo decisões no campo. Não que a minha voz não seja ouvida, mas acaba que você fica ali em uma outra gestão por ser filho. Então, assim, você abraça outra causa, você não fica só ali num setor. Quando você está dentro de uma empresa e você sente aquela pressão, acaba que você não desvia o foco, mas tenta abraçar e fazer outras coisas além de só a parte técnica. Uma coisa muito interessante aqui que a gente passa, né? É que eu estava fazendo uma palestra com meu filho, o número 1, que eu chamo o Breno, o mais velho, ele está com 22, né? E lá a gente estava conversando, ele falou assim, pai, uma coisa eu posso falar para você, a minha carteira de trabalho nunca foi assinada. Né? Em contrapartida que eu tive que passar por esse paradigma, né? Porque na minha época eu tive que trabalhar, a minha família achava que a melhor coisa é ser um funcionário público, né? E eu tive que romper com esse paradigma, né? E quando eu fui fazer carreira solo, parecia que o mundo ia cair sobre minha cabeça, porque todo mundo falou, você é doido, vai sair da segurança para ir para uma coisa de risco, né? Então, eu acho que o lado positivo disso, e que isso que você nos alertou aí, que eu notei também um brilhinho nos seus olhos, que você também não teve nenhuma experiência fora da empresa, né, que foi criada, né, do seu pai. Tudo que a gente passa aqui por... a Adriana, eu acho que caiu, mas a gente vai batendo um papo aqui. Às vezes, quando o filho ele não tem aquela experiência de trabalhar fora, a gente sofre um pouco mais com isso, porque não tem aquela experiência do que ter um patrão, né, que vai cobrar resultado, que se você não estiver junto, a coisa não vai acontecer, tá certo? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né, quando a gente tem essa relação, porque o ser humano ele precisa de comparação, né? Se hoje é uma situação boa, é boa por quê? Porque é comparado com uma coisa ruim que eu vivi no passado, certo? E se eu não vivi essa situação enquanto empregado em outro lugar, na hora que eu estou dentro da empresa familiar, né, eu vou ter um certo atrito, porque às vezes eu posso estar no céu, mas eu não sei, né? Não sei porque eu não tive uma experiência de trabalhar em outro lugar. Então aqui, especificamente na nossa organização, a gente sofreu um pouco com isso, né? Até mesmo porque eles nunca trabalharam em outra organização. Aqui é amenizado essa situação pelo fato de que a gente todo santo dia está dentro de uma nova empresa. Ou seja, a gente nos 365 dias, tá certo, do ano, a gente, vamos dizer assim, de segunda a sábado, talvez até domingo, a gente está numa empresa, numa fazenda, né?
Então eu tô batendo um papo aqui enquanto você voltou, tá Vocês certo? me desculpam, mas é porque acaba direto aqui na fazenda. Não, tá sem problemas, Adriano. Então eu estava contando que uma coisa que me chamou a atenção no nosso papo aqui foi que você falou assim, olha, eu saí da faculdade e vim trabalhar com meu pai e não tive uma vivência em outra organização, né? Paralelamente também o meu filho, os três, que não quer dizer que isso seja ruim, certo? Mas eles têm orgulho de falar assim, pô pai, minha carteira de trabalho nunca foi assinada. Né? Em contrapartida que comigo eu tive que iniciar trabalhando para alguém, né? E romper esse paradigma. E que também, na hora que a gente está aqui, pelo fato de não ter uma outra experiência, a gente não tem como comparar, né? Então, assim, às vezes eu estou no céu, eu não experimentei o inferno, então às vezes eu acho que o céu é o inferno, mas tem coisa pior, né? Então, e às vezes isso acaba misturando, né? Olha, isso com meu pai, será que é verdade? Será que isso pode? Mas a diferença de nós aqui é que todo santo dia, tanto eu como eles, estão em uma fazenda diferente. E aí a gente começa a ter os contatos e ver que isso tudo que a gente vivencia aqui dentro, você também vivencia aí, né? Então, uma das ferramentas que a gente utiliza é o planejamento aqui, né? Então, a gente tem o nosso orçamento anual, as metas, né? Da mesma forma que vocês têm aí, olha, eu vou fazer 2 safras no ano, eu não sei se você tem irrigação, se você não tem, se é tudo sequeiro, né? Vocês têm irrigação aí, não? Não, é tudo sequeiro mesmo. Tudo sequeiro, tudo sequeiro. Isso. Então, eu vou fazer quantas safras, como é que está o meu orçamento, igual você falou, o RH, vamos ver quem vai ficar responsável pelo RH, financeiro, quem vai ficar responsável pela parte de campo, né? Então, fala para mim aí, quais são os planos, como que é essa parte gerencial de vocês? Eu acredito, assim, que eu evoluo a cada dia aqui com meu pai. Porque, assim, contar um pouquinho antes. Eu sempre fui muito mimada pelo meu. Eu vim para fazenda, eu acho que eu saí de uma zona de conforto, sabe? De ter, assim, não ver o meu pai danando tanto comigo. Então, eu acredito que a gestão aqui, ela é diária. O meu aprendizado com ele é diário. Eu questiono muito, porque, assim, como eu chego com muita força aqui, às vezes eu quero implantar um software na fazenda. Aí eu falo, não, pai, vamos implantar um software pra gente ter um controle de entrada, de saída do sistema. Ele, não é assim. Então, assim, eu acredito que tudo, eu ainda tô melhorando. Não me vejo ainda 100% onde eu tô. Se eu falar que eu me vejo muito bem, eu tô mentindo. Porque, assim, eu gosto de trabalhar com meu pai, mas a rotina do dia a dia gera muito conflitos. Porque, às vezes, eu confundo aquela coisa de pai e patrão. Então, assim, me machuca. Entendeu? E como são muito detalhes... E como são muito detalhes, por exemplo, às vezes você tem que preocupar com a marmita. Você está aqui na gestão, a gente está a 140 quilômetros da fazenda. Então, assim, se você não tiver um controle, às vezes, de um feijão, são detalhes que, às vezes, te suga ali por uma falta de planejamento. Você entendeu? E, às vezes, essa rotina de estar sempre ali, às vezes, o maquinário quebra, desgasta um pouco. Onde eu estava me sentindo um pouco desgastada, sou muito nova, tenho 28 anos. E eu falei pro meu pai, eu nunca trabalhei fora, mas nós dois precisamos melhorar essa gestão, essa comunicação. Eu chego com muita ansiedade e o senhor, às vezes, vê muito errado. Então, assim, eu não quero que o senhor me veja como filha, mas eu quero que o senhor honre o meu diploma. Foi onde a gente começou a ter uma conversa mais saudável. Hoje, às vezes, ele aceita mais. Hoje nós temos uma consultoria só sobre gestão de tempo, planejamento, para a gente ter mais tomada de decisão assertiva, né? Dentro da família, da empresa, né? Não ficar só ali entre pai e filho e aquelas ideias avulsas. Quantos anos que está o seu pai hoje? Meu pai, ele é de 66, ele tem 52 anos, se eu não me engano. Meu pai, 53 anos.
53. Quase vai me dar, vou fazer 50. Então, assim, a gente também passou muito esse tipo de perrengue aqui dentro da organização nossa, aqui na nossa empresa, né? Então, a partir do momento que a gente começou a definir as funções, né? Definir as metas, e aquelas metas a gente reunir mensalmente ou semanalmente para que a gente possa saber se está no caminho certo, né? E a gente pegando cada vez mais, porque hoje o Eric, ele cuida da parte de recursos humanos e produção, o Breno cuida da parte financeira e de marketing para mim, tá certo? Então, a parte de vendas e de criação, parte de vendas o Breno, parte de criação o Eric. Então, quer dizer, cada um foi ocupando, né, esse espaço. Exato. Como que é essa questão aí? E eu acho que esse espaço, ele é conquistado. Assim, você se destaca. Igual quando eu cheguei na fazenda, o meu irmão, ele formou em administração. Aqui moro eu e ele junto. Então, assim, pela lógica, ele que teria que estar, às vezes, na parte de gestão. Só que como eu me destaquei, eu fiquei um pouco nessa parte. Às vezes eu foco mais no escritório, eu cobro mais produtividade. Às vezes eu tenho uma visão melhor. E como ele já está mais tempo, o meu irmão mais velho, ele entende mais de técnicas do que eu. Então, assim, às vezes você mesmo, dentro do seu negócio da sucessão, você precisa entender e saber mais, decidir cada pessoa, igual você falou com seus filhos, né? Cada um tá num setor. Eu acho que isso ajuda melhor na comunicação. Eu me identifiquei num, então vamos te colocar ali, o outro ali, e as opiniões às vezes cruzarem. Eu acho que isso ajuda bastante na sucessão. Quando você clareia mais onde cada um vai ficar. Não que seja mais fácil, não que seja fácil, né? Mas ajuda, às vezes, ali numa tomada de decisão. A Jordana tá fazendo uma pergunta aí, eu acho que vai ser mais para você, né? É que como que se deu essa questão de sucessão aí, e se teve algum... se você demonstrou interesse, ou se teve algum preconceito pelo fato de ser mulher, né? Como é que foi isso? Então, quando eu estava fazendo ainda o terceiro ano, o meu pai queria muito que eu fizesse medicina. Era o sonho dele que eu fizesse medicina. E eu não nasci para medicina, assim, desde pequena eu vejo sangue, eu passo mal. Então não dava muito certo. E foi muito difícil para mim falar para ele, eu sempre fui uma filha de querer agradar, que eu não queria medicina. Então comecei outros cursos e o meu pai então me chamou, falou: "Não, minha filha, já que eu comecei fisioterapia e não estava gostando. Já que você não está gostando, vem morar comigo e vai fazer um curso para me ajudar." Então ele me chamou e eu escolhi. Aí eu comecei administração, fiz 6 meses. Então fui para agronomia, me identifiquei muito. Eu acho que por eu sempre acompanhar meu pai desde pequena, eu sempre tive essa ligação na fazenda, com a terra. Eu amo o pôr do sol, eu posto bastante, porque é algo que eu gosto, né? Algo que me traz paz. E eu comecei muito eu gostei muito da agronomia. Quando eu me formei, eu ainda não trabalhava com meu pai. Meu pai sempre deixou eu sempre estudar. Ele falou: "Não, minha filha, agora você vai trabalhar." Tem que dar retorno no investimento. Isso. E esse momento não foi tão simples. Porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha a visão do meu pai perfeito, do meu pai que não danava comigo. Eu não tinha o meu pai estressado. Então, assim, teve uma época que ele começou a me colocar, eu comecei a trabalhar como badeca. E mesmo eu formada, eu só levava marmita. Ele não me tratava como agrônoma. Ele falava assim: "Não, pega a marmita lá." Às vezes eu ia, ajudava a regular uma plantadeira ali, mas ele não me tratava como agrônomo. Foi quando eu falei para ele, eu falei assim: "Olha, pai, eu me demito, eu vou trabalhar fora." E eu pedi a minha demissão. Foi um baque tão grande para ele, chorou, ele, a minha mãe. E minha mãe não faz isso, perdoa seu pai. E então eu vi que o meu pai começou a me olhar com outros olhos. E ele começou a me ensinar mais a trabalhar.
Então, assim, eu tive um pouco de preconceito para ele me ver como um profissional. Ele me via muito como um filho. Então, assim, eu fazia muitos serviços que não me valorizavam. E hoje eu já me sinto mais valorizada. E sobre preconceito com mulher, eu nunca tive aqui com os funcionários. Eu acho que por eu ser bastante comunicativa, estar sempre no meio de todo mundo me recebeu muito bem. Mas eu tive preconceito com próprias mulheres. Como só eu trabalho com vários homens, na cidade, assim, as pessoas me viam e eu tive preconceito, sim. Já tive uma vez, pode contar o caso aqui? Claro. Não sei como está nosso tempo. É. Eu tava andando muito sozinha e eu contratei um rapaz para me ajudar nas compras. Então, assim, ele dirigia para mim. Às vezes ele ia na cidade, como fica muito longe, trocar um pneu. E tudo bem, fui atrás desse rapaz, achei um currículo muito bom, era um rapaz mais velho. E então eu contratei. Com uma semana, a mulher dele fez ele pedir demissão, porque ele andava comigo. Então, assim, eu senti na pele um preconceito dela comigo. Eu chorei, eu, assim, sou muito nova, então, assim, na flor da pele. Queria ir na casa dela, queria fazer aquelas coisas, né? Porque eu achei muito injusto me julgar de uma maneira, porque o rapaz andava comigo, era mais velho. Mas eu falei pra ele, aquilo ali cabia um processo. Né? Falei, aquilo ali cabia um processo, que eu me senti muito mal e realmente aquilo me afetou. Mas depois eu vi que fracas são essas mulheres que acham, porque nós estamos no meio de homens, vai haver algo, né? Então, assim, algo que me afetou muito. Eu realmente liguei para os meus pais chorando. E ele estava voltando de uma fazenda, foi quando ele pediu demissão dentro do carro. Eu fiz ele descer do carro, não levei ele na casa dele. E ele foi andando uns 10 quilômetros para a casa dele. Não senti peso nem na consciência de tanto me sentir mal. Então, assim, eu acho que eu já passei esse é um dos que eu já passei, por estar aqui lidando com homens, né? É o seguinte, a gente percebe mesmo porque o meio rural é um meio tipicamente masculino, né? Isso. Hoje eu estou indo presenciado o empoderamento feminino, né? Ou seja, hoje aqui, por exemplo, eu sou do sul de Minas, aqui a nossa principal cultura é o café, é apaixonante também, né? E eu percebo também que existem grupos, né? As mulheres do agro, as mulheres do café, né? E que isso vem reforçando cada vez mais, né? As filhas, as esposas, até mesmo viúvas estão assumindo o negócio, né? E o Rafael está perguntando aqui, como você se vê daqui 10 anos? É muito engraçado, porque assim, eu ainda não sei. Eu acho que eu me dedico tanto no que eu faço, assim, que eu fico exausta, eu não sei ainda o que eu vou me ver há 10 anos. Mas eu busco todos os dias melhorar, sabe? Eu quero ajudar o meu pai, eu quero ter uma família, mas eu quero ser uma boa empresária, eu quero ter grande peso aqui na fazenda, eu não quero ser só uma filha. Então, assim, eu não sei o que eu vou ser daqui a 10 anos. Mas eu, particularmente, tenho muita vontade de ser muito boa empresária, não apenas uma agrônoma, sabe? Quero poder estar de frente, quero poder liderar, eu quero ter uma voz ativa, eu quero estudar para mim ter tomada de decisões mais assertivas, mais rápidas, porque você descobre aqui no agronegócio que você trabalha com o tempo. Tem uma empresa e tem empresa de céu aberto. Aqui você trabalha numa empresa de céu aberto. E eu admiro meu pai, que às vezes você tem que tomar decisões tão rápidas ali, que é onde eu olho para ele e falo, nossa, eu tenho muito que aprender, entendeu? Porque, assim, são decisões que às vezes envolvem muita coisa. Então, assim, daqui 10 anos eu quero estar mais preparada para tomar essas decisões na fazenda. É uma coisa que eu noto, né, que eu acho muito interessante, né? Hoje a gente atua
não só no café, frutas, verduras, soja, milho, algodão, né? Por exemplo, o café é uma cultura anual, o abacate é uma cultura anual, a banana é uma cultura anual e que parece que aquele pezinho de café ali faz parte da família, porque às vezes é plantado para durar 20, 30, 40 anos, né? O que eu vejo nos cereais é que me parece que vocês vivem dentro de um UTI, né? Porque é muito rápido a praga, a doença. Então eu noto que o produtor de cereais ele está sempre tenso, né? Porque como é que está o tempo? Porque se não acontecer igual um reloginho, vai ter uma frustração de safra, vai ter uma grande impacto no seu faturamento, né? Uma praga, uma doença que não seja bem controlada, um MIP que não seja bem feito, né? Então, por isso que tem que ser tomadas decisões, né? Alguém está perguntando aqui pra gente, embora você tenha uma carinha calma, mas você já foi brava com algum funcionário? Muito, não parece. Eu sou muito nervosa, muito nervosa. É mesmo? Muito! Aí eu cheguei num ponto, assim, eu tô compartilhando com vocês. Eu tomo remédio pra ficar mais calma. Porque assim, eu sou muito nervosa. Eu vou dar exemplo pra vocês. Eu chego ali na oficina, né, quem tá sentado já levanta, sabe? Porque assim, eu fico agoniada. Um exemplo, o rapaz tá ali esperando uma peça, vindo da cidade, ele não pode ficar parado, ele tem que estar varrendo a oficina. Ele tem que estar fazendo alguma coisa, e aquilo já me dá um estresse, ou às vezes assim, eu peço para fazer algo, não faz da maneira que eu pedi. Eu fico nervosa. Aí o meu pai foi e começou a falar, minha filha, você anda muito nervosa, tem que ser mais calma. Meu pai é mais calmo que eu nesse ponto, assim, de lidar com as pessoas. Só que assim, eu formei pra mim mexer com maquinário, pra me regular, não mexer com pessoas. Pessoas é muito difícil de mexer. Eu tenho 28 anos, você vai saber mais do que eu. Cada um tem um jeito de funcionar e ninguém é tão rápido igual eu ou pensa igual eu. Mas eu sou muito nervosa, eu tava até com fama, nossa, lá vem a jacaré que manda embora, entendeu? Aqui eu tenho umas particularidades, né? O 01, que é o Breno, ele é ansioso. Então parece que ele vai comer a mão, sabe? Se você olhar as mãos dele, assim, tudo comido, que ele fica sob tensão 24 horas, certo? O Eric, eu acho que é parecido com você, né? Ele é o 02, tem 21, né? Você bate o olho nesse nosso sujeito calmo, né? Mas na hora que chega perto do funcionário, assim, todo mundo morre de medo dele, porque quem tem que tomar decisão ruim é o Eric. Tá certo? Então eu acho que eu vi ele muito em você, assim, porque ele tem uma explosão, de uma hora para outra, assim, se ele precisar mandar alguém para aquele lugar, ele não pensa duas vezes. Então, assim, e eu acho que uma coisa muito interessante isso que você falou também, que, por exemplo, às vezes você chega num lugar, você encontra um funcionário parado, né? Então, na realidade, o que acontece? A gente tem algumas concepções, porque a produtividade, ou seja, no final do mês você contrata ele e paga um salário pelas horas trabalhadas, né? E muitas vezes o sujeito não está lá computando no WhatsApp, né? Ele não está fazendo, às vezes eu vou dar um treinamento, eu falo assim, alguém de vocês já roubaram alguma coisa? Né? Todo mundo não, eu tenho que roubar, não é? Mas na hora que você está lá no campo, parado, você está roubando tempo, porque seu patrão está te pagando, tá certo? Então, e muitas das vezes a gente não encontra isso, né? A gente achar alguém que possa estar realmente engajado dentro da nossa organização como a família, né? Porque na hora que o bicho pega, vai ser você, seu irmão, seu pai, que vão estar liderando toda a equipe. Tá certo? Não tem hora, né? Se precisar levar para ir lá levar a peça da colhedeira ou da plantadeira, é vocês que vão estar lá na linha de frente, né? Então, assim, isso tudo, né? Compensa? Compensa.
Eu acho que a satisfação de... Porque, assim, tudo é construído. Hoje, hoje as pessoas, às vezes, me veem de outra forma. Então, assim, essa Adriana que eu construí, eu nunca imaginei ser. Então, assim, essa satisfação pessoal, ela é única. Cada um conquista a sua. E não tem dinheiro, não tem nada que compra onde você tá, onde você chegou. Então, eu acho assim, compensa as suas lutas, o que você tem, o que a gente tem passado. Eu acho que uma das coisas que eu percebi em você é que o brilho dos seus olhos já soam como empreendedora, né? Então isso é uma questão que é importante, né? Eu vejo toda hora os meus meninos, né? Eles às vezes são o primeiro a chegar na empresa, às vezes nós estamos aqui até às 11 horas da noite, né? Isso tudo faz parte e que muitas das vezes eu vejo que em algumas sucessões essa questão da família, o combinar com o pai, às vezes tem muita família que tem um racha, os dois não se suportam, né? Graças a Deus e ao bom senso, parece que tanto na minha família quanto na sua, a gente tem discordâncias, mas não temos racha, né? Isso. E o pessoal, assim, como é que funciona aí? É seu irmão ou sua irmã que trabalha junto? É irmão, né? Eu quero agradecer o Júnior Fazolo que comentou aí, é um produtor aqui nosso da região. Obrigado por estar participando aí da live, Júnior. Aqui mora eu e o meu irmão. Então, e é a minha irmã. Minha irmã mora no Goiás, mas na propriedade aqui no Mato Grosso, quem olha é eu e o meu irmão. E é muito engraçado, porque eu e ele é o oposto. Eu converso muito e ele é muito tímido. Então, assim, quando vai fazer reunião, eu tomo frente e ele entende mais do que eu. Mas é muito engraçado, porque assim, ele é tímido, ele é autoritário, mas eu sou explosiva. Só que nós dois... É mais novo que você? Ele é mais velho, ele tem 32 anos. E quando eu cheguei, ele morria de ciúme de mim. De, às vezes, tomar o espaço dele, até ele entender que eu vim para agregar, para somar com ele. Às vezes ele não me valoriza tanto, aí a gente briga. Porque eu faço ele perceber o tanto que eu sou importante nos detalhes. Porque como às vezes ele fica mais na parte técnica, por ele ser homem e estar mais a tempo, às vezes eu sinto que ele acha que ele faz mais coisas por eu estar, às vezes, numa gestão, às vezes no RH, às vezes comprando peça. Mas se eu não comprar peça para aquele maquinário não roda. Então eu faço ele entender o porquê que eu sou importante, mas a gente tá super bem, briga normal, mas ele é muito diferente e eu acho que isso dá muito certo, a calma dele. Quando eu tô brigando com ele, tem vezes que ele ri eu quero surtar, né? E ele tá lá rindo, então assim, eu acho que isso dá muito certo. Ele não fica sem mim, ele fala que fica, mas ele não fica. Quando eu viajo, ele já me manda, e aí, que dia você vem? Eu falo, tô sentindo a minha falta, né? Então, eu acho que a gente foi conquistando cada um espaço e hoje eu acho que, assim, a gente fica meio dependente um pouco do outro, acaba acostumando por ficar só nós dois na fazenda. Eu tenho uns clientes, né, que eu acho muito interessante, né, chama Irmãos Dutra. São produtores de café lá no Alto Caparaó, na região de Manhuaçu, né? É incrível que os dois ficam 24 horas juntos. Você tá entendendo? Então, assim, eu cheguei a oferecer, eu cheguei a oferecer um prêmio para quem me mandasse uma foto que não tivesse os dois. Né? Porque, assim, eu falei, gente do céu, mas eu tenho que premiar, porque, assim, em todo lugar onde tá um, tá o outro, né? Então, assim, eu acho que isso aí faz parte, né? Cada um lá também. Um abraço pro pessoal dos Dutra, um dos melhores cafés do Brasil, tá certo? A gente percebe que isso só vem agregar essa união, né? E que dali pra frente também vocês têm que estar preparados, né? Seu irmão já é casado, não? Meu irmão já é casado, meu irmão tem 3 filhos. Então, assim, eu e ele passa a semana junto. E final de semana a gente vai pra cidade e ele vai ver a esposa.
E acaba que final de semana, às vezes no domingo, eu ainda passo com eles lá, né? Aquela coisa, vem aqui pra minha casa, né? Cada um tem a sua casa na cidade e acaba junto. E eu acho que essa união é muito importante, porque assim, a gente tá vindo de uma sucessão, quanto mais, eu acredito que junto a gente é mais forte. Então, assim, se eu e meu irmão e a minha irmã continuar trabalhando junto, ter uma força junto, a gente faz uma compra melhor, a gente faz uma gestão melhor, a gente pode ter mais força no mercado. Então, assim, eu acho que nós somos novos, eu sou a mais nova, né? Mas nós três estamos fazendo um curso junto, estamos aprimorando junto. Porque, querendo ou não, uma hora o meu pai vai querer dar um descanso e nós vamos ter que tomar de frente. Então, assim, eu acredito que quanto mais a gente se esforçar para estar junto, eu acho que mais a gente vai estar competitivo no mercado, né? Então, eu acho assim, vocês juntos só tem a agregar. E é muito importante também porque, por exemplo, porque muita gente me pergunta assim, mas Márcio, o que é uma empresa boa para você? Eu falo, é aquela que dá lucro e consegue crescer, certo? Porque dividir prejuízo é muito triste, mas dividir riqueza é bom demais. Ou seja, a gente não pode ter vergonha disso. Até mesmo porque o mecanismo de produção chamado terra, para vocês terem espaço, para os filhos de vocês também poderem viver disso, tem que crescer a área plantada, senão não dá para ter a mesma qualidade de vida todos os anos, né? Então, assim, com o mesmo faturamento, daqui a pouco o seu irmão tem mais 3 filhos, você vai casar também, vai ter seus filhos e não vai conseguir ficar todo mundo junto, né? Então, eu acho assim que isso tudo a gente tem que coordenar muito bem, né? O pessoal está comentando aí, a união faz a força, eu acho que é isso, né? A paz de espírito, o respeito mútuo, né? Saber que na hora que está ali dentro não é o pai, não é o filho, são sócios, né? Que estão querendo um resultado e esse resultado se chama lucro, né? E que com esse lucro vocês vão poder realizar seus sonhos, crescer, tanto como pessoas, como empresários, né? E isso tudo é muito importante. Eu queria que agora você desse suas considerações finais para que a gente pudesse ir encerrando a nossa live. Eu queria deixar um abraço, um agradecimento. Espero que você tenha gostado de bater esse papo com a gente aqui e seja o primeiro passo de outras lives no futuro para a gente estar discutindo. Eu adorei conversar, você é muito espontânea, tá certo? Aprendi muito e eu acredito que todo mundo que está nos escutando, tá certo? Eu vou estar disponibilizando nossos mídias sociais e essa live vai estar disponível em podcast, vou mandar para você, tá certo? E a gente também está lançando aqui os meus meninos, o Café Tiac, que eles que estão na gestão, justamente com o pessoal sócio lá de Formiga da Fazenda Vista Alegre. Um abraço para o Geraldo, para o Zé, para os meninos lá, tá certo? Eu vou mandar para você experimentar o produto que já é dos meus filhos, tá certo? Isso aqui nasceu da ideia deles, tá certo? Então, eu torço para que vocês também aí tenham bastante sucesso, tá certo? E quais suas considerações, minha querida? Eu quero agradecer o seu convite, desejo muito sucesso aí também na sucessão familiar dos seus filhos. Eu só quero responder o meu amigo aqui antes, o Júnior Casouro, que é meu vizinho aqui, é da região, e fez uma pergunta se as decisões tomadas em grupo ou cada uma das decisões tem em seu departamento. Antes de terminar, vou ser bem breve, aqui tudo é tomado em grupo. Então, assim, se meu pai faz uma decisão de comprar uma máquina, antes eu e meu irmão conversou, nós achou necessidade e ele comprou. Se o meu irmão quer comprar uma casa, a decisão até da casa dele, todo mundo está sabendo. Se vai arrendar uma área, então todas as decisões em grupo. Até quando eu vou contratar um funcionário, nos mínimos detalhes, eu troco ideia com meu pai. Então, assim, tudo aqui
em grupo, né? Respondendo a pergunta. E é isso, eu quero te agradecer, também vou publicar aqui, espero que as pessoas gostaram, foi um bate-papo maravilhoso, pude compartilhar bastante coisa com você e aprender também um pouquinho mais sobre o seu mundo aí. E eu agradeço pelo convite, Márcio. E precisando da gente aí para certificação da soja aí, pode contar com a gente, tá bom, meu querido? Pode deixar. Abraço para o seu pai, para os seus irmãos, para sua família aí, para os nossos amigos, tá certo? Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa noite. Até a próxima. Fique com Deus. Boa noite para todo mundo. Tchau.